Então, o tema que eu trouxe para nós conversarmos hoje é Práticas Informacionais, Marcela Temer, Bela, Recatada e do Lar, uma postagem no Facebook que retratou o feminino, a leitura do feminino no imaginário social. Bom, então, para a gente entender um pouco do que a gente está falando dessa leitura do feminino no imaginário social, eu vou contextualizar a proposta, né, do que nós estamos tratando. Bom, no Brasil, nós tínhamos como presidente, em 2015, a nossa presidente Dilma Rousseff. Dilma foi a primeira presidenta, né, presidenta mulher a assumir o cargo responsável pela Federação Nacional Brasileira. E no dia 7 de dezembro de 2015, o vice-presidente da Dilma Rousseff, Michel Temer, envia uma carta para a Dilma. É uma carta que é publicada no Facebook, uma carta que ele diz que era um conteúdo que não era autorizado, enfim, que foi vazada pela mídia, e essa carta, ela tem um tom de insatisfação, onde ele fala que ele está se sentindo figurativo no cargo, porque ela não respeita as opiniões dele, e a carta que foi encaminhada, então, por um jornalista da TV Globo, publicada na página do O Globo, no Facebook, que na ocasião era protagonista em termos de redes sociais aqui no Brasil. Hoje a gente já tem outras redes, como o Instagram e o próprio WhatsApp, com esse protagonismo, mas na ocasião o Facebook era o que tinha forte densidade de protagonismo, de acessos. E nessa carta, o Temer começa a fazer uma reclamação da presidente, ele coloca que ele está sendo deixado de lado, e essa carta marca, então, uma ruptura entre o presidente e o vice-presidente. Nesse contexto, o clima político do país já era de apreensão, porque dias antes dessa carta, Dilma presidiu o país, era acusada por crime de responsabilidade fiscal, que anunciava, né, um prenúncio da possibilidade do impeachment. Com essa investigação, é possível notar que essa carta marca, então, uma separação do vice-presidente, né, o Temer, com a Dilma, querendo se distanciar dos acontecimentos, né, da situação que estava sendo instalada ali, da Dilma sendo investigada por responsabilidade fiscal, por questões econômicas, dizendo que ela não estava pagando a dívida pública e que essa dívida pública, quando estava sendo paga por um dinheiro do próprio governo, que naquela ocasião caracterizaria um crime, né, de responsabilidade fiscal. E aí a investigação, né, nesse contexto segue até 31 de agosto de 2016, data em que a presidente é destituída do cargo. Muito bem, então o contexto que nós vamos ver hoje sobre a questão do desdobramento do imaginário social é que entre o impeachment da Dilma e a carta que Temer envia para a Dilma, se distanciando dela, é postado numa das revistas de maior circulação no país, na ocasião, hoje não é também mais, uma revista cujo escopo é uma revista de economia e política, é publicado, então, no dia 18 de abril de 2016, então, no período dessa investigação, uma reportagem que fez
teve uma grande movimentação, um debate importante nas redes sociais, uma reportagem intitulada Marcela Temer, Bela, Recatada e do Lar. Marcela Temer era então esposa do Michel Temer, e essa reportagem tratava então de apresentar a Marcela Temer como uma mulher cujo ideal seria bela, recatada e do lar, anunciando como se a mulher brasileira tivesse que ocupar este lugar, né, de ser bela, recatada e do lar, destacando-se como isso uma qualidade e também um modelo de mulher a ser imitado. Bom, para os sujeitos da rede social, nesse contexto, as redes sociais é uma tipificação de mídia e o conteúdo da reportagem, a informação, um actante no processo de significação. A ação infocomunicacional se organiza por condições intersubjetivas ligadas aos valores que, defendidos na esfera privada, quer assinalar como uma possível forma de existir e de se relacionar com o mundo. Contudo, nessas condições da esfera privada, não haveria problema. Porém, quando é postado dessa forma, numa revista de muita circulação, que depois é replicada nas mídias sociais, ela passa para uma esfera pública e são discursos considerados normativos, tendo em vista que a mídia legitima as escolhas dos sujeitos, marcando os valores sociais e formando, reforçando o imaginário social que constitui no campo do valor. Então, nesse sentido, os valores trata-se de um processo de objetivação do que é entendido como melhor ou pior, conduzindo como uma determinada escolha é avaliada, considerada e apreciada. Trata-se, portanto, de graus de satisfação construído por um coletivo do campo da cultura e não mais um julgamento individual da esfera privada ou uma atribuição particular, mais social. Então, eu passo a dizer, é esse o modelo de mulher, é assim que é uma mulher bonita, bem-sucedida, quando ela é do lar, quando ela é recatada, né? E como que é essa mulher bela? Então, no contexto social, na ordem da informação pública, esse tipo de informação precisa ser refletida por representar uma face do poder social. Na ocasião dessa investigação, havia uma tensão social, onde era posto ali de que Dilma era inapta à função de presidente por conta da crise que se estabelecia. Nas reportagens todas que eram reproduzidas nesse tempo de investigação, ela era colocada como, primeiro, por ser mulher, como o fato de ser mulher a tornava inapta, por ser uma senhora, em algumas reportagens a gente percebia um tom de ameaça, um tom ligado à própria sexualidade da Dilma, questionando o posicionamento dela, a forma como ela conduzia, mas muito mais por questões de ordem pessoal, de ordem ligado ao gênero, do que propriamente questões ligadas à condução política. Ou quando era colocado as questões políticas, era sempre atravessado pela questão de gênero ou pela questão da feminilidade ou da idade. E quando é postado nesse contexto dessa investigação, é publicada essa reportagem, há uma grande discussão social de que ali estava sendo apresentado um modelo para a sociedade do lugar da mulher, né? Desse lugar do espaço privado e não do espaço público, porque o espaço público era então visto como espaço para os homens. Bom, na tese eu utilizei o conceito de acontecimento.
Deleuze e Guattari, eles dizem que um acontecimento é concebido a partir de um momento de fragmento, ruptura, de reorganização social, cuja ocorrência afeta indivíduos e coletivos, ordenado através dos discursos. Defendem que o acontecimento compreende a existência de uma imanência ligada à pluralidade de possibilidade de sentidos. Então, quando a carta do Temer, todo o contexto do acontecimento do impeachment, naquela efervescência social, surge essa reportagem numa revista de cunho econômico e político, então não era uma revista social, uma revista onde o acesso era, por exemplo, para as mulheres, mas era principalmente para o contexto masculino, ela passa a significar um acontecimento por conta de uma ruptura para reforçar esse estigma de que a mulher na liderança do país estava ocupando um lugar que não deveria ser dela. Franci Oliveira vai dizer que o acontecimento convoca, nesse sentido, constitui públicos específicos ao descortinar campos problemáticos e reorganiza a intervenção dos sujeitos sociais. Isabel Babulança vai relacionar os acontecimentos com a esfera pública e destacar a coexistência de diferentes tipos de públicos, conceituado como comunidades de interpretação e de significação, mesmo que provisórias, porque o processo de significação e atribuição de sentido nunca está concluído. Então, é nítido esse movimento, principalmente na pesquisa, quando a gente vai ouvir o debate nas próprias redes sociais sobre a reportagem, a criação de sentidos e o quanto a reportagem vai evocar os valores sociais. Querré também vai dizer da importância de a gente compreender o conceito de acontecimento como uma unidade existencial. Os seus estudos sinalizam para onde os acontecimentos conduzem o sentido, né? Então, para onde essa reportagem, quando eu tenho a esposa do vice-presidente colocada como bela, recatada e do lar, como um valor, e o que sentido eu quero criar isso no campo social. Para o autor, o conceito de acontecimento, então, para Querré, está relacionado com o da experiência, tendo como base a abordagem interacionista de Dewey. Querré assinala que o acontecimento envolve uma ocorrência referente ao que se passa ou produz, mas especialmente o que se passa com alguém que sofre uma consequência boa ou ruim dos fatos. Querré ressalta o aspecto da individualização do acontecimento, sem deixar de considerar a dimensão coletiva dos significados que isso projeta do e para o social. Quanto ao aspecto da experiência, para Dewey, a experiência está relacionada com a ideia do estímulo e resposta a situações ocorridas no ambiente, desconsiderando em parte os aspectos intersubjetivos, os quais estão implicados na elaboração dos sujeitos como protagonistas de sentidos das experiências. Então, quando publicada essa revista, o público que acessa esse conteúdo evoca o que tem no imaginário dele social. Bom, um outro conceito importante nesse contexto do imaginário social em relação à mulher é o conceito de esfera pública. Na esfera pública, a cultura é referência para os sujeitos, atribuindo valor à informação, que, nas palavras de Habermas, o público é o sujeito coletivo da opinião pública, né? Então, quando nós estamos falando de um público, é ele, o sujeito, a opinião pública, o sujeito coletivo, que vai ser o protagonista para a determinação do valor. Isabel Babulança vai destacar que a experiência pública, que os processos de racionalização são formados consistindo em tornar públicas as opiniões, subentendendo-se a apreciação do juízo tanto estético como político. Para Isabel Babo, ao considerar o público como instância superior de origem da opinião pública, do juízo relativo à conformação de um valor, o público passa a ser, nas palavras de Babulança, uma massa anônima, né, passiva, vassalizada,
sem identidade, como um ente superior de poder sem identificação física. Trata, portanto, de aspectos da visibilidade do espaço público, então, do impacto que tem essa informação quando é colocada numa revista de alta circulação, num momento onde a Dilma está sendo, no caso, questionada sobre a sua habilidade para governar o país, né? Então, essa visibilidade dessa informação exerce um papel, segundo as convicções e os enquadramentos sociais, né, inteligíveis e aceitos como legítimos, que operam a informação em espaço público. Então, a pessoa olha uma publicação nesse contexto, neste tom, sendo a Marcela Temer, esposa do vice-presidente, e logo evoca os valores sociais, dizendo, então o lugar da Dilma não seria na presidência, né? Para Arendt e Habermas, a dicotomia entre esfera pública e privada, masculino e feminino, continuaram no século XX, embora menos demarcadas, frente às mudanças de que o espaço público não corresponde mais exclusivamente ao político e ao privado. Não se refere mais ao espaço totalmente de privação. Então, o Arendt e Habermas vai dizer que, a partir do século XX, a esfera pública e a esfera privada passam a ser, os seus limites não mais tão identificados. Nessa organização social, então, baseada na fase constitutiva do modelo vigente, né, atual, dentro do que a gente vai entender, por exemplo, um regime informacional emergente, a exclusão das mulheres ainda é considerada incidente. Isso porque, então, há um campo de luta aí, isso porque antes era valorizado como ação, o que se faz publicamente fora, no ambiente doméstico, passou a ser medido pelo comportamento. Então, esse trânsito do que é da esfera privada para a esfera pública acaba sendo, quando a mulher está atuando no campo social, busca-se as referências do campo privado para avaliá-la, cabendo à mulher, portanto, se cuidar para não se expor num espaço ainda visto como adequado aos homens. Então, quando ela está no espaço público, a avaliação usa-se para avaliar a conduta dela valores do campo privado. Nesse sentido, é justificada, portanto, a pauta, né, feminina na luta pela cidadania e por respeito aos seus direitos e escolhas, seja atuando na esfera pública ou na esfera privada, ou seja, em qualquer lugar que a mulher queira estar, em oposição à subordinação obrigatória e incondicional, submetida na matéria, de acordo com o posicionamento dos sujeitos. É muito interessante que, quando a gente vai recorrer ao comentário da reportagem, o que se ouvia as pessoas, como eu falei, teve de grande circulação, teve mais de 1.000, na ocasião, mais de 9.000 curtidas, 2.000 comentários, mais de 2.600 compartilhamentos. O que se percebia do comentário das pessoas ao acessar a reportagem, as pessoas diziam, essa matéria, quem conseguia ter uma competência crítica para entender aquela matéria naquela ocasião do impeachment da Dilma, dizia, a matéria está preparando o terreno para o que iria acontecer, porque na ocasião era sabido de que a Dilma sendo impeachmentada, quem assumiria a liderança então do país, como de fato aconteceu, seria então Michel Temer, né, o seu vice. E naquela ocasião, então, as pessoas já estavam percebendo que socialmente havia um preparo do terreno para o Michel Temer assumir. E alguns, além da discussão que haveria, então, um clima de golpe, né, onde o próprio vice-presidente estava participando, golpeando a Dilma, na presidente, também as pessoas falavam que ótimo, finalmente teremos uma primeira-dama e bonita
que Deus a abençoe, assim como Temer. Então, nem havia ainda acontecido o impeachment, já se tinha essa fala dizendo que bom, né? Então, agora nós vamos ter um presidente e que Deus abençoe ele, que a primeira-dama, sim, seria então bonita, né? Uma mulher que estava própria para o cargo de primeira-dama e não no caso de presidente. Concluindo, então, dessa perspectiva do imaginário social em relação à mulher, o episódio do acontecimento foi protagonizado pelo conteúdo da revista Veja, né, que é o nome da revista, pelas pessoas que debateram o assunto, contrapondo-se aos valores supostamente defendidos na reportagem. Para os sujeitos, então, naquele contexto que acessavam a rede social, é uma tipificação de mídia, um conteúdo da reportagem, a informação que circulou, um maquitante, né, no processo de significação, né, então colabora com a manutenção desse valor do lugar da mulher, que a mulher deve ocupar a esfera privada e não a esfera pública, na medida que impõe subjetivamente à mulher a condição de subordinação aos valores defendidos e considera o modelo difundido uma possível forma de existir e relacionar com o mundo. Ao ser adotado na reportagem como um suposto modelo de mulher, diz aos espectadores sobre como ser uma mulher bem-sucedida, sobre um ponto de vista, reconhecida como uma mulher de sucesso, portanto, que pode ser imitada. Para Weber, são chamados, então, discursos normativos, que legitimam escolhas como sendo melhores ou piores. Observa-se no acontecimento, na reportagem da revista Veja, tida como referência para alguns grupos de pessoas, o reforço ao modelo existente, né? Então, qual o modelo? O modelo ideal de mulher, sugerido como exemplo a Marcela Temer. Nesse aspecto, a reportagem, ao mesmo tempo que sugere uma norma, por meio do discurso, imprime um valor. Livete descreve a diferença entre norma e valor. E é muito interessante a gente observar que a norma diz sobre o que se deve fazer, já o valor diz sobre uma maneira de fazer melhor. Então, ele está dizendo, essa é a melhor forma de ser mulher, sendo recatada, né, e do lar. Nesse sentido, os sujeitos se relacionam com as normas, mas escolhendo sim ou não, isso é, obedecer ou transgredir e experimentar as consequências. Quanto aos valores, trata-se de um processo de objetivação do que é melhor ou pior, e como essa escolha é avaliada e considerada e apreciada. Trata-se de graus de satisfação construídos por um coletivo no campo da cultura e não mais um julgamento individual ou atribuição particular mais social. Agradeço muito a oportunidade, muito obrigada, abraço a todos.